a ideia é a gente mostrar para vocês o que é a análise físico-hídrica, que é um produto que a Laborsol está lançando agora para resolver um dilema sobre a compactação do solo, principalmente. Então veja bem, a análise físico-hídrica, o que ela faz é definir o que é macroporo, microporo e criptoporo. Ou seja, isso não é nada mais nada menos do que tamanho de poros. Macroporo é um poro que retém ar no solo, só ar, ou seja, não retém água. O microporo retém água, que teoricamente é água disponível para a planta. Então veja bem, são 3 tipos de poros, macro, micro e cripto. O que é interessante? O interessante é que a gente tenha macroporo e microporo, menos criptoporos. Porque quanto menos criptoporo, tem água retida, mas é água não disponível. Veja bem, só que macroporo, temos que ter pelo menos 10% da porosidade total que tem que ser macroporo, que a raiz precisa respirar. Se for mais que 10%, melhor ainda, tipo 20%. Agora, a diferença entre macroporo, que é onde não tem água, criptoporo, que é onde tem a água que não está disponível, é o que a gente chama de microporo e também é um dado que é usado em irrigação, que é chamado de CAD. CAD é a capacidade de água disponível, ou quantidade de água disponível, que é algo que teoricamente está para a planta, está disponível para a planta usar para produzir matéria seca. Então nós fizemos aqui uma experiênciazinha bem basiquinha, mas que é interessante para ver essa relação. Então veja bem, coloquei aqui dentro desse becker 3 esponjas, que para nós elas têm porosidades diferentes. Então veja bem, ó, isso aqui é uma esponja com uma porosidade bem pequena. E o que nós vamos fazer com ela? Ó? Ela está dentro da água, está totalmente saturada. A hora que nós tiramos ela da água, ela vai drenar uma certa quantidade de água aqui, ó. Essa água que está saindo é água de drenagem. É água que não está ficando retida nos poros dela. Ela está sendo drenada, ó, está perdendo água. Suponha que isso aqui fosse um solo. Esse solo agora está na capacidade de campo. Ou seja, é a quantidade de água que tem no solo aonde para a drenagem. Ou seja, os macroporos foram todos drenados. A água então aqui agora está retida nos microporos e nos criptoporos. Agora presta atenção. Vamos espremer a esponja. Ela praticamente parou de pingar. Tá certo? Ó, tá pingando mais nada. Agora vamos espremer a esponja aqui, ó. Veja bem, toda essa água que está saindo da esponja, que quando parou de drenar, toda essa água aqui corresponde à água que estaria no microporo, que estaria disponível para a planta, que é a água da capacidade de armazenamento de água. Agora veja aqui, o que sobrou aqui? Sobrou uma esponja com praticamente muito pouca água, porque ela foi drenada do microporo, mas ainda tem água aqui. Essa esponja ainda está úmida, só que ela não drena mais. Estou amassando ela aqui, ela não sai mais nada. Mas ela continua úmida, estou sentindo aqui na mão. Ela continua úmida. Essa água que está aqui é como se fosse o criptoporo. Essa quantidade de água que tem aqui a gente chama então de ponto de murcha permanente. É uma quantidade de água que existe no solo, mas que a planta não consegue mais acessar e ela murcha permanentemente, ou seja, morre. Então a água disponível é que fica entre a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente. Portanto, é a água livre para a planta usar. Quanto maior for essa porosidade de microporo, muito melhor para o solo. Agora, temos aqui uma outra esponja, com uma outra granulometria. Ó, ela está drenando, certo? Essa água que está saindo aqui é água de drenagem. O que ela está fazendo? Essa água está indo embora e está liberando aqui uma certa porosidade que estava sendo ocupada por ela, mas que agora a gente chama então isso aqui de macroporo. A macroporosidade foi drenada, sobrou aqui uma certa quantidade de água aqui dentro, que é a água que a planta usa. Agora, conforme a planta vai tirando água, ó, a planta vai tirando, até que não tira mais. No entanto, a esponja continua úmida. Aqui, ela está úmida. Essa aguinha que sobrou aqui é a água que estaria retida no criptoporo, que a planta não acessa mais. Portanto, agora ela está no ponto de murcha permanente. E aí pegamos uma esponja bem pior aqui, que é uma esponja que praticamente só tem macroporo. Olha o que vai acontecer. Tirei daqui,
ela está drenando. Está drenando. Está drenando. Parou de drenar. Esse ponto aqui é a capacidade de campo. Ó, praticamente não está drenando mais. Está saindo os pinguinhos. Tá praticamente parou, está na capacidade de campo. Agora veja bem, eu vou espremer a esponja, ó. Ela está úmida, mas não tem mais água nenhuma aqui. Significa que essa esponja ela tem macroporo e criptoporo. Ela não tem microporo nenhum. Ou seja, ela não reteve nenhuma água. Ou drenou ou ficou preso. Esse aqui seria o tipo de solo que a gente não deseja. Ou seja, um solo que não tem microporo, portanto ele não tem capacidade de suportar uma planta. A capacidade de armazenamento de água é zero. Então o que nós queremos quando fazemos esse tipo de análise? Nós queremos saber qual é a capacidade que o solo tem de armazenar água nos microporos. Ora, a ideia dessa análise é saber quanto tem no solo de macro, micro e cripto. Sabendo isso, é possível se estimar a capacidade de armazenamento de água e o adensamento, a penetração, a capacidade de penetração, para saber se o solo está adensado ou compactado e tomar uma decisão agronômica.